Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Henrique Cassiaro, eu sou instrutor aqui na Call-Drone e também sou responsável pelo suporte aos cursos online. E não só eu, como o meu xará, meu chefe, o Henrique Cunha e o Sérgio Casinha, que é um excelente profissional, também são responsáveis por dar todo esse suporte online para vocês, beleza? Então, sempre que precisarem, tiverem dúvidas, vocês acharem que é uma dúvida boba, é que nem na época da escola, não existe dúvida boba, só pergunta, chama a gente aqui na plataforma, envia sua pergunta, que a gente vai o mais breve possível responder, beleza? Bom, e hoje, o que a gente vai falar? Você deve ter clicado ali no módulo de regulamentação e a gente tem que começar a falar de leis. Poxa, mas comprei drone, vou ter que mexer com lei? Calma, fica tranquilo, não é nada de outro mundo. É um jogo rápido, porém extremamente necessário, tá? Já vou começar dizendo logo nesse primeiro vídeo que é obrigatório tudo que eu vou falar aqui. Não só nessa aula, mas no módulo inteiro, tá? São 6 documentos para pilotar profissionalmente, beleza? Então, se faltar um documento, você está voando fora da lei, combinado? Então, a primeira etapa é falar da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação. Então, eu vou abrir o slide aqui para a gente ir acompanhando. Minha tela vai ficar pequena, mas o slide vai ficar maior para a gente conseguir ir lendo também, beleza? Bom, vamos lá. O do porquê que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ela está envolvida aqui no mundo dos drones. Bom, o nosso radiocontrole e o drone precisam ter uma comunicação, certo? Quando a gente pega ali o nosso radiocontrole, deixa eu ampliar a tela aqui. Quando você pega ali o seu radiocontrole e dá um comando para ir para a direita, ou girar no eixo, deslocar para frente ou ir para cima, de alguma maneira o sinal tem que sair do radiocontrole e ir para o drone, certo? Tem que ter essa movimentação. Essa comunicação ela é feita através de radiofrequência, beleza? Essa radiofrequência, nos drones mais atuais da DJI, que eu acredito que seja a grande maioria que está disponível no mercado hoje em dia, é transmissão OCO-Sync, é o nome dessa tecnologia, OCO-Sync. Aí tem a 2.0, 3.0, talvez já esteja na 4, 5.0, depende aí da evolução da DJI. Essa tecnologia, ela funciona com 2 radiofrequências, é a 2.4 e a 5.8 GHz, tá? Então, como funciona com comunicação de radiofrequência, a Anatel, ela tá aqui para botar ordem na casa, tá? Porque senão, poderia vir uma empresa ou uma pessoa que tem conhecimento técnico, desenvolver um equipamento numa radiofrequência que bem entender e colocar aí no mercado. E isso pode começar a dar um monte de interferência. Então, é por isso que a Anatel está aqui no mundo dos drones. Beleza? Então, continuando aqui, a gente tem que fazer a primeira etapa, que é verificar se o meu drone e o meu radiocontrole já estão homologados pela Anatel. E como é que a gente faz isso? Bom, no drone, geralmente, a homologação está descrita ali dentro da onde você encaixa a bateria. Então, você vai lá, tira a bateria do seu drone e lá dentro você vai procurar o selo da Anatel com uma sequência numérica embaixo. Beleza? É bem pequenininho, procura bem, coloca o óculos, mas você vai muito provavelmente encontrar. Beleza? Encontrou o selo da Anatel no drone, você vai conferir também no radiocontrole. Beleza? Não é porque tem um que não precisa ter no outro, tem que ter nos dois, combinado? No radiocontrole, geralmente fica atrás, tá? Esse selo com a sequência numérica. Bom, você verificou o seu drone e o seu radiocontrole estão homologados ali pela Anatel, você vai fazer o quê? Você vai emitir o seu certificado de homologação da Anatel. O que é? É esse documento aqui do lado direito do slide, que nada mais é que um documento que comprova que o seu equipamento opera naquelas frequências, tá? Então, é um documento que está linkado único e exclusivamente ao seu equipamento. E o que você faz? Você tem que emitir esse certificado. Emitiu, vai gerar um PDF,
a minha dica, né, é o quê? Você imprime como cópia reduzida e plastifica. Por quê? Todos os voos, seja lazer ou profissional, você vai ter que ter esse documento em mãos, caso tenha alguma fiscalização, tá? Então, você vai lá, imprime esse documento, plastifica e guarda junto com o seu drone. Se o case do seu drone for de um tamanho, tira uma medida ali, tenta fazer um pouquinho menor para caber junto, mas contanto que dê para ler as informações, obviamente, tá? Bom, isso é a situação que o seu drone e o seu radiocontrole já estão homologados, fez o certificado de homologação, maravilha. Agora existe uma outra situação, que é, poxa, peguei o meu drone e o meu controle e eles não estão homologados pela Anatel. Isso é um grande problema? Não. Isso só vai envolver uma burocracia, tá? O que acontece? Você vai ter que decidir se você vai fazer esse cadastro, essa homologação, como pessoa física ou como pessoa jurídica. Deixa eu abaixar um pouquinho o slide aqui só para explicar. O que acontece? Se você já tiver o seu CNPJ para filmagens aéreas, tiver já tudo bonitinho, PJ aberto, maravilha. Faz a homologação já pelo PJ da sua empresa. Beleza? Agora, se você está bem no começo, ainda não tem o PJ da sua empresa, não é MEI, ME, nem nada, não tem problema nenhum. Você pode fazer o procedimento como pessoa física. E mesmo que fez o procedimento como pessoa física, depois abriu o PJ, você não precisa fazer a transferência desse documento, você não precisa tirar um novo documento, tá bom? O importante é que seu drone esteja homologado, combinado? Seja como pessoa física ou jurídica, não importa, tá? Contanto que esteja homologado. Voltando aqui para a apresentação, a gente vai falar dos documentos que a gente precisa quando for homologar como pessoa física. São algumas informações básicas, tá? CPF, RG, comprovante de endereço, telefone e e-mail, beleza? Bom, agora você já tem o seu PJ, né? Já quer homologar como PJ? Não tem problema nenhum. Você vai precisar das informações de o seu CNPJ, o contrato social, a autorização de vínculo, o comprovante de endereço, o telefone e o e-mail, beleza? Bom, com essas informações em mãos, você vai precisar reunir um pouquinho mais de conteúdo, só que é uma parte mais técnica do drone. Então, vamos lá, você vai precisar também do modelo do drone e do radiocontrole, esse tá fácil, né? Você vai precisar também do número de série do drone e do radiocontrole. Bom, essas informações de serial number, número de série do drone e do radiocontrole, geralmente está na parte de trás do radiocontrole e no encaixe da bateria no drone, tá? Só que às vezes é muito pequenininho. A minha dica é assim, pega um celular, tira uma foto para depois dar um zoom, né, se for o caso, usa um óculos, né, DJI não facilita, faz a gente lembrar que a gente precisa de óculos, mas se mesmo assim você não conseguiu, dá uma olhadinha na nota fiscal do seu equipamento, que muito provavelmente está lá, e se não tiver, está no manual do equipamento ou na caixa, colado mesmo na caixa, no lado externo ou interno, o número de série do drone e do radiocontrole. Se por acaso você fez tudo isso e não encontrou, fica tranquilo, manda pergunta aqui para a gente, explica a situação que a gente vai tentar resolver para você, beleza? E vai precisar também da especificação técnica descrita no FCC. O que é o FCC? É o Federal Communication Commission. Bom, resumindo, o FCC é como se fosse a Anatel global, ou seja, tudo que emite uma radiofrequência a nível global precisa ter o FCC ID. ID é de identificação. Tá? Então, você que está assistindo essa aula a partir do seu celular, do seu notebook, do seu tablet, do seu desktop, da sua Smart TV, tanto faz. Muitíssimo provavelmente, se você procurar na parte de trás do equipamento, vai ter o FCC ID. Beleza? Bom, voltando aqui, você também vai precisar das fotos nítidas de todas as etiquetas do drone e do radiocontrole, né, que do radiocontrole fica atrás, do drone fica no encaixe da bateria.
Se tiver como pessoa física, você vai precisar de RG e CPF, e como pessoa jurídica, o CNPJ e contrato social. Vai precisar também fotos nítidas do drone, do radiocontrole, com exemplo da etiqueta da Anatel. Mas espera aí, o que é isso aqui? Bom, é assim, a Anatel, ela quer que você mostre para ela aonde você vai colar essa etiqueta da Anatel quando tiver já homologado. É óbvio que, assim, tem diversas informações atrás do radiocontrole, né? Pegando esse controle aqui. Esse aqui é do Avata, estou usando só como exemplo, mas, ó, tem diversas informações. É só você colar o Anatel aonde não cubra nada disso, tá? Mas fica tranquilo que esse procedimento de homologação do zero, a gente vai mostrar tudo num outro vídeo à parte, porque é muito detalhe. Isso daqui eu só estou reunindo o que você precisa. Mas o processo de homologação desde o zero é num vídeo exclusivo. Combinado? Mais para frente vocês vão ver o vídeo lá. Então você precisa mostrar para a Anatel onde vai estar essa etiqueta. E o manual do equipamento. A gente vai disponibilizar os manuais dos equipamentos da DJI aqui, vai deixar em anexo em PDF, para ficar de fácil acesso. Combinado? Bom, depois de passar por tudo isso, podem surgir algumas perguntas, tá? Que é muito comum no dia a dia. A primeira é o quê? O meu certificado de homologação, ele tem uma validade? É necessário uma renovação após o vencimento? Bom, o seu certificado de homologação não tem validade, tá? Às vezes, você, por exemplo, comprou um drone mais antigo, um Phantom 3, um Phantom 4, um Mavic Pro da primeira geração, um Mavic 2.1, 2 Pro, que também já está descontinuado. Pode ser que na hora de emitir o certificado de homologação da Anatel, venha com um carimbo vermelho gigante escrito suspenso. E você vai tomar um susto e falar, poxa, tô, né, fora da lei. Não, você não tá. Mas o porquê está escrito suspenso? A pessoa física ou a empresa, geralmente a empresa que emitiu o certificado, fez todo o processo de homologação do drone, não está mais autorizada a trazer esse equipamento para o Brasil. Tá? E é por isso que está escrito suspenso. Isso não quer dizer que o seu certificado não tenha validade. Ele tem. Ele só está dizendo que quem fez a homologação não pode fazer mais. Beleza? Então, mesmo que tiver com o carimbão suspenso ali no meio, pode usar. Isso não é jeitinho brasileiro. A gente não vai ter jeitinho brasileiro aqui. Tá? Isso é lei. Tá tudo certo. Pode voar com o seu equipamento. Beleza? Agora, tem outra dúvida: adquirir um drone comercializado no Brasil, ainda precisa entrar com processo de homologação pela Anatel? Depende, você vai ter que olhar ali atrás do controle e no encaixe da bateria do drone. Se nos dois tiverem o símbolo da Anatel e a sequência numérica embaixo, maravilha, não precisa entrar com processo de homologação, é só emitir o certificado, beleza? Se não tiver em nenhum dos equipamentos o selo, aí você tem que entrar com o processo de homologação da Anatel. Agora, se tiver só o selo só no drone ou só no controle, mas no outro não, você tem que homologar o que não tiver com o selo. Combinado? Fechou? Voltando aqui. É necessário transferir a titularidade do certificado de homologação caso queira vender ou transferir meu drone para terceiros? Bom, aqui a gente já está entrando no patamar que você já está trabalhando para caramba, está renovando a sua frota de drone aí, né? E, vamos supor que você está ali com um Mini 2 e quer comprar o Air 2, tá? Estou falando, hoje é dia 13 de janeiro de 2023, então estou usando os drones mais atuais. O que acontece? Quero fazer um upgrade, vou vender o Mini 2, eu preciso fazer um certificado confirmando que esse drone não está mais comigo? Negativo. Pela Anatel, não precisa, tá? Porque esse certificado de homologação da Anatel, ele é única e exclusivamente linkado com o equipamento, beleza? Então, se você vender o Mini 2 para mim, você entrega o certificado de homologação para mim, claro que depois de receber o Pix, beleza? Vamos passar para algumas dúvidas gerais. Sabe ali na parte da apresentação que eu falei que tem o selo da Anatel e a sequência numérica embaixo? Então, essa sequência numérica, existe uma
pro drone e outra pro radiocontrole. Elas não são as mesmas, beleza? Então, se você tentar, poxa, mas não estão iguais, não estão pares, né? Não estão clonadas ali, é isso mesmo. Cada um tem a sua sequência numérica. Geralmente só muda os 2, 3 últimos números, beleza? Agora, vamos para uma outra situação de que você não tem o seu drone homologado. Você vai fazer o processo de homologação. Tá tudo certo, você já está com a sequência numérica e tudo mais, e aí você ficou esperando a Anatel enviar o selo para você. Isso nunca vai acontecer, tá? A gente também vai deixar um arquivo aqui para você, com o selo da Anatel. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o download desse selo da Anatel, vai editar e colocar embaixo a sequência numérica para colar no seu drone e também na parte de trás do seu radiocontrole. Combinado? Eu acredito que dessa primeira parte da Anatel seja isso, só reiterando que o processo de homologação, passo a passo, com a tela do portal Mosaico, que é lá da Anatel, a gente vai fazer tudo numa aula exclusiva. Combinado? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado e bora voar!